Olá, professores e estudantes! Vamos aí ver, né, a nossa aula de hoje aqui com o professor Daisson Jardim, do 7º ano de Ciências. Vejam aí, na nossa aula 33, objeto de conhecimento máquinas simples. E vamos também detalhar mais aí no reconhecimento das máquinas simples e suas funcionalidades e história da evolução das máquinas que proporcionam movimento. Acompanhem, anote aí no seu caderno, tá bom? Bom, então vamos iniciar falando, né, sobre os conceitos relacionados às máquinas simples. Então, a máquina simples está relacionada justamente em facilitar o nosso serviço. E aí vocês irão observar que são equipamentos, são instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. A gente utiliza na escola, utiliza para trabalhar, utiliza em casa, né? Então são máquinas, são instrumentos, equipamentos que fazem parte da nossa vida, né? E aí na ciência, na física, essa denominação está relacionada justamente com isso, facilitar o nosso serviço, né? Aquele parafuso que eu iria apertar com a mão, por exemplo, ele é difícil, né? Mas se eu utilizar ali um instrumento para apertar aquele parafuso, eu vou conseguir girar com muito mais facilidade, né? Então é justamente essa facilidade no manuseio de alguns equipamentos. E aí nós temos alguns conceitos que a gente trouxe para vocês. São dispositivos ou instrumentos capazes de alterar ou também multiplicar as forças. A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo grego Arquimedes no século III a.C. Ele estudou as máquinas arquimedianas, que são, né, hoje em dia consideradas alavanca, polia, também conhecida como roldana, e parafuso. Tá? Então, a gente trouxe aí esse conceito relacionado ao estudo de Arquimedes. E aí nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de máquinas simples e que fazem parte do nosso dia a dia. Temos aí uma imagem, né, que mostra para a gente alguns instrumentos. E a gente trouxe essa perguntinha para vocês, que vocês podem participar, né? Você é capaz de reconhecer algumas máquinas simples em sua casa? Né? Então aqui a gente tem alguns instrumentos que são utilizados ali no quintal, geralmente, né? Olha só, eu tenho aqui uma pá, tenho um carrinho de mão, né? Então alguns desses equipamentos a gente utiliza o quê? Para realizar algum trabalho, algum serviço, e para isso eu preciso utilizar a minha força, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o carrinho de mão, né? Eu preciso ali levar uma carrada de areia para o meu vizinho. Preciso levar areia para o meu vizinho. Ou então uma terra, algo, né? Eu preciso levar. E aí, o que pode facilitar o meu serviço com o carrinho de mão? Eu vou colocar, né, aquele material, aquela areia dentro do carrinho e através desse carrinho eu vou ter mais facilidade de levar, por exemplo, essa areia para o meu vizinho. Se eu, por exemplo, colocasse essa areia dentro de um saco, e aí levasse essa areia, né, nas minhas costas ou utilizando a minha força do braço, seria muito mais difícil, né? Então o carrinho de mão ele vai facilitar, por exemplo, esse serviço. Tá? Então a gente pode observar que são máquinas que estão presentes aí na nossa casa, né? Quando eu vou varrer ali o chão, vou utilizar aquela vassoura, né? E aí a gente trouxe outro exemplo também. Olha só. Para você apertar um parafuso somente com as mãos ou com uma chave de fenda, qual é a maneira mais fácil? Né? Então, eu tenho aqui a representação do parafuso. Olha só, estou tentando encaixar esse parafuso aqui nessa madeira, né? Estou ali montando um brinquedo para o meu filho, por exemplo. E aí, se eu for enrolar esse parafuso aqui, vai ser bem difícil, né? Provavelmente eu não vou conseguir chegar até o final. Mas se eu utilizo a chave de fenda, coloco ela aqui, ó, chave de fenda específica para esse parafuso, vou utilizar a minha força aqui nessa outra ponta,
o que é que eu vou fazer? Vou conseguir enrolar ele todinho, né? Então, é um outro instrumento que faz parte aí do nosso dia a dia e que a gente utiliza como máquina simples, tá? Ele vai facilitar esse serviço. E quanto ao trabalho, né? Existem diferentes tipos de trabalhos e a gente trouxe também aqui alguns equipamentos que estão relacionados ao trabalho. Temos aí outra imagem. Você já usou ou usa algum tipo de máquina simples para realizar um trabalho? Né? Então, a gente tem aqui, novamente, o exemplo do carrinho de mão, né? E outros instrumentos que são utilizados e que facilitam ali um serviço. Olha aqui, ó, um bem conhecido que é o martelo, por exemplo. Né? Eu quero ali colocar um prego na parede para pendurar um quadro. Eu vou conseguir colocar esse prego com a mão? Não, né? Não vou conseguir realizar esse furo na parede com a minha mão. Então, o que eu faço? Vou pegar um martelo, vou pegar uma estrutura mais firme, né? E aí eu vou fazer o quê? Martelar ali aquele prego na parede, né? A minha força vai ser maior. A força que eu estou aplicando ali naquele martelo, ela vai se multiplicar. E aí o prego vai conseguir perfurar aquela parede, tá bom? Além disso, nós trouxemos também exemplos de materiais que estão presentes nas escolas, na sala de aula, né? Provavelmente aí na bolsa de alguns de vocês. E aí nós trouxemos alguns exemplos para a gente identificar aqui um exemplo de máquinas simples também. Olha só, você já usou ou usa algum tipo de máquinas simples na escola? Aqui a gente tem vários materiais de escola. Lápis, caneta, régua, calculadora, mas eu vou escolher aqui, ó, a tesoura. Para que eu vou utilizar a tesoura? Para cortar, né? Ela serve ali para realizar cortes, vou cortar um papel e aí eu vou utilizar essa tesoura. E ela é uma máquina simples porque ela vai facilitar esse meu trabalho de cortar um papel, né? Eu conseguiria rasgar? Conseguiria, né? Provavelmente sim. Mas a tesoura facilita esse meu serviço, né? E para isso ela tem esses pontos específicos que definem a tesoura, por exemplo, como uma alavanca, que a gente vai já observar com mais calma, né? Então ela vai ter ali os 3 pontos que são necessários para uma alavanca, que é um ponto de apoio, que é aquela parte fixa que fica ao centro da tesoura. Tem o ponto de resistência, que é aquela parte onde eu vou cortar o papel, né? Onde o papel é cortado. E a força de potência, que é onde eu coloco a minha força, a minha potência, tá bom? E além desses materiais que são utilizados no nosso dia a dia, como nós observamos na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, temos também alavancas no nosso corpo, tá? Então vamos observar aí quais são essas alavancas. No corpo humano, os ossos funcionam como braços de alavancas. As articulações agem como o pivô, o fulcro, que a gente vai já observar que ela é o ponto fixo. Os músculos, eles oferecem a força de esforço para mover a carga. A gente já sabe que os músculos, eles realizam movimentos, né? Contração e relaxamento, por isso que ele consegue mover ali determinada carga. E as forças de carga são geralmente os pesos das partes do corpo que estão sendo movidas, ou forças necessárias para erguer ou empurrar objetos, né? Então, quando a gente fala que o nosso corpo humano é uma máquina, realmente a gente consegue observar que o nosso corpo ele é perfeito, né? E aí a gente consegue realizar os movimentos, pegar um objeto, empurrar uma mesa, porque o meu corpo também funciona como uma alavanca, né? Então, as alavancas do corpo humano, elas podem utilizar ali tanto para uma força, quanto também para eu manter um equilíbrio, tá bom? Então, a gente vai observar quais são os tipos de alavancas do corpo humano e a gente vai fazer a referência também com os tipos de alavancas que existem, né? A gente sabe que o que define o tipo de alavanca é justamente o que está ao centro dessa alavanca, né? Se no centro for o ponto fixo, eu tenho um exemplo de uma alavanca interfixa. Se ao centro eu tenho uma resistência, o que eu quero movimentar, eu tenho um tipo de alavanca interresistente. E se ao centro eu tenho a minha força, a minha potência, eu vou ter o tipo de alavanca interpotente, tá? Então, o que está ao centro é o tipo de alavanca que eu vou representar. E aí a gente trouxe representações para vocês, tanto do corpo humano quanto de objetos que fazem parte do nosso dia. Olha só.
Temos aqui o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele traz aqui para a gente a alavanca do tipo interfixa. Fixa, quando a gente pensa em fixa, a gente já pensa em algo que está imóvel, que está parado. Então, se eu falo que a alavanca é interfixa, o que significa dizer que ao centro eu tenho o meu ponto fixo, o meu ponto de apoio. Aqui a gente tem o exemplo que acontece no corpo humano. Essa região aqui, ó, que faz parte da nossa cabeça, ele faz uma representação de alavanca interfixa. Né? Eu tenho aqui a força que é realizada pelo músculo, ao centro eu tenho o apoio e aqui eu tenho a resistência, que é justamente essa região mais central aqui da nossa face. Né? E aí, para a gente lembrar um pouco desses movimentos que realizam o nosso corpo, a gente tem um exemplo bem simples, né? Por exemplo, quando eu estou ali sentada, e aí o que acontece, né? Estou cansada, começo a ficar sonolenta, e aí vamos imaginar que eu descansei demais, peguei no sono. Né? Eu estou ali paradinha, o que vai acontecer? O meu rosto vai ter aquele impulso de baixar, né? A gente não baixa assim quando pega no sono sentada? É justamente isso, né? Porque a minha resistência está aqui, né? Se o meu corpo fica ali adormecido, eu vou ter justamente esse impulso, né? Para baixo. E aí, qual é a minha resistência? É esse músculo que fica aqui atrás. E o meu ponto de apoio é o central, tá? Então, como o ponto de apoio está bem ao centro, esse movimento aqui que a gente observa do rosto, né? Baixando, está relacionado com a alavanca interfixa, tá? Porque o apoio é central. E aí a gente trouxe o exemplo da tesoura. A tesoura, ela também tem esses 3 pontos. Vamos observar aqui na imagem anterior. Olha só. Olha, aqui a gente faz essa comparação, né? No caso da tesoura, o apoio tá aqui, ó. Aquele ponto paradinho. Aqui eu tenho uma força que eu aplico, coloco o meu dedo aqui no meio. E aqui a minha potência, né? O papel que eu quero cortar. No caso da interresistente, a minha resistência ao meu peso está ao centro. E aqui eu tenho o exemplo do pé, né? O movimento que a gente faz para andar. Quem vai realizar a força? O meu músculo. Aquela batata da perna aqui, ó, aquele músculo da panturrilha. O peso está relacionado com o peso do corpo. E o meu apoio é o meu pé, a ponta do meu pé. Tá? Então, a gente observa esse exemplo aqui, ó. No carrinho de mão, o peso está ao meio, o homem que está carregando aqui, ó, está realizando a força, e aqui eu tenho o apoio, que é justamente a rodinha do carrinho de mão. Né? Então, quando nós andamos, o meu ponto de apoio é lá a pontinha do meu pé. A força é realizada pelo músculo da minha perna para levar ali o peso, que é o meu corpo, né? E aí temos o terceiro exemplo, vamos observar o terceiro exemplo relacionado ao nosso corpo. Olha só, temos aqui a interpotente. A interpotente, a potência, a força está ao centro, né? Então, eu tenho o peso de um lado e o apoio do outro. Olha aqui a força realizada pelo meu bíceps, né? O músculo ali do braço. O ponto de apoio, essa estrutura aqui, ó, que faz essa ligação, essa articulação. E o peso é aquele objeto que eu quero levantar, tá? E aqui a gente tem um exemplo da pinça. A força ao centro, quando eu coloco o meu dedo ali apertando a pinça, o peso, o que eu quero movimentar, e o ponto de apoio é o que está estático e parado, tá bom? Trouxemos aqui para vocês exemplos de alavancas que estão presentes no corpo. Para realizar aqui o movimento, o que acontece? Quero levantar essa canetinha, né? Tenho aqui a minha resistência, que é a caneta. Tenho aqui o meu músculo que está trabalhando, que é a minha força. E aqui eu tenho o meu ponto de apoio, tá? Então, eu consigo realizar esse movimento devido a essas estruturas que compõem uma alavanca. E também vamos falar, né, sobre as engrenagens. Vamos observar a relação da engrenagem. E aí a gente trouxe para vocês o que acontece com o movimento da bicicleta, né? Numa bicicleta, colocamos uma engrenagem em rotação, imprimindo uma força e um pedal localizado a uma certa distância do centro da engrenagem. A energia rotacional
é transferida para a engrenagem da roda traseira por meio de uma corrente. Né? Então, para a gente falar de engrenagem, que também é um exemplo de máquinas simples, que vai facilitar ali o movimento de uma bicicleta, por exemplo, a gente trouxe um vídeo. Né? Então, o que acontece? A gente sabe ali que a bicicleta, vamos observar em nosso vídeo, aí eu vou falando para vocês. A bicicleta, né, ela tem essa engrenagem dianteira, que geralmente ela é maior que a traseira. Tá? Então, essa engrenagem dianteira, ela se movimenta devido àquela parte ali do pedal. Né? Eu coloco o meu pé, começo a pedalar e vou movimentar essa engrenagem dianteira. Observem que ela está ligada por uma corrente, né, que vai até a engrenagem traseira, que geralmente ela é menor, tá? E aí essas duas conseguem se movimentar através dessa corrente que passa por elas. Um outro ponto importante de observar é que essa engrenagem ela apresenta ali como se fossem uns dentes, que é justamente para que ela não deslize e que ela fique presa ali dentro dessa corrente. E aí ela consegue realizar esses movimentos. Né? Então é importante a gente observar o tamanho dessas engrenagens. A dianteira geralmente vai ser maior, essa parte ali onde eu pedalo, né? Do que a traseira. Porque a traseira ela vai acabar realizando mais movimentos, vai rodar mais, né? Porque se ela é menor, ela vai precisar rodar um número maior de vezes, tá? Então, no movimento de uma bicicleta, eu consigo observar a importância dessas engrenagens e a sua relação com essa corrente, né, que passa ali entre elas, tá bom? E aí ela consegue realizar esse movimento quando eu pedalo, né? Por isso que as duas rodas vão caminhando juntas, né? Porque elas conseguem realizar esse movimento. Tá bom? Além disso, vamos falar também sobre as roldanas ou polias. Observe ali que elas são aparatos, né? Esse aparato são rodas que servem para direcionar a força por meio de objetos específicos. Ou seja, usando cordas ou fios, é possível desviar o trajeto ou levantar certos corpos. E aí as roldanas existem dois tipos. A fixa, que ela deve ficar presa a um lugar fixo, como o próprio nome já define. Ela apenas muda a direção da força aplicada. Assim, a força aplicada é igual à força na outra extremidade da corda. E tem também a móvel, vamos observar o conceito. Olha só, ao associar roldanas fixas ou roldanas móveis, a força aplicada se multiplica. Assim, essa associação muda a direção da força e a multiplica. Né? Então, a gente trouxe para vocês aí a definição de roldanas ou polias. Tá? Então, quanto mais roldanas ou polias eu tiver no equipamento, menor a minha força aplicada. Tá? Ela vai facilitar ali aquele processo. E aí, né, como eu falei para vocês, são equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia, as máquinas simples. Então, a gente trouxe para vocês um vídeo com a participação de duas professoras, uma professora de física e uma professora de educação física, para explicar como é que funcionam essas máquinas numa academia. Né? Então, elas vão trazer aí para vocês alguns exemplos e a gente vai conseguir identificar também máquinas simples numa academia. Vamos observar e a gente já volta. Olá, pessoal! Eu sou a professora Risolda de Física e hoje eu estou em uma academia para falar sobre as máquinas simples para a professora Gisele. Aí eu te pergunto, o que é uma máquina simples? Uma máquina simples, ela tem como objetivo de facilitar a nossa vida. E as máquinas simples, elas têm três exemplos, ou três tipos de alavancas. A alavanca, a roldana e o plano inclinado. Então, para o nosso corpo também é uma máquina simples, por isso que estamos aqui em uma academia. Tudo bem? Tudo bom? E aí, você treina aqui? Treino sim. Eu posso dar uma olhada como é que Sim. você treina? Quer me acompanhar? Quero sim, vamos lá. já. Então, Ju, hoje eu estou na academia para dar exemplos sobre as máquinas simples. Você sabia que as máquinas simples também estão na academia, que são alavancas, as roldanas e o plano inclinado. Olha que interessante. Qual o exercício que você vai fazer? Vamos lá que eu vou te mostrar. O primeiro treino
primeiro exercício que eu vou fazer é nessa máquina. Essa máquina se chama Leg Press 45 graus. Você sabia, no momento que você falou 45 graus, é um plano inclinado. É um exemplo de plano inclinado. Bacana, eu vou começar meu treino. Ok, vamos lá. A Ju está fazendo um exercício no plano inclinado. E o que é um plano inclinado? Você tem aqui uma superfície inclinada que irá formar um ângulo. Ela está formando um ângulo e também com o chão. Por isso que é chamada de plano inclinado. Você tem aqui uma superfície inclinada que ela irá formar um ângulo com o chão. Esse é um plano inclinado. O exercício que eu vou fazer agora é um exercício para o bíceps. E eu vou usar o halter ali de 3 quilinhos, tá bom? Vou começar. Você sabia que é um exemplo de uma alavanca? Olha que legal. E o que diferencia? Olha só, você tem uma barra rígida, você tem aí os elementos fundamentais de uma alavanca, que é o ponto de apoio, a força potente e a força resistente, que representa aqui as alavancas. Muito bem, Ju. Continua, é ótimo. Muito bem, é isso aí. Então, Ju, você está cansada? Estou um pouquinho cansada, mas já estou finalizando o meu treino. Olha. O último exercício vai ser para os membros superiores. Eu vou fazer o tríceps na polia. Olha só, pessoal, este é o nosso último exemplo de uma máquina simples, que é uma roldana ou polia. Na academia você também tem esse tipo de máquina simples. Observem comigo. Eu tenho aqui as roldanas, que elas passam aqui por um cabo. A Ju, para facilitar este processo que ela está fazendo aí, ela tem aqui um peso, olha só, peso de 7,5 quilogramas. Então, o objetivo da roldana é facilitar o exercício, no caso na academia, para que, se não tivéssemos aqui a roldana, ela teria que fazer um esforço muito maior. Então, existem aqui várias roldanas, como você observa. E aí, já finalizei o meu treino. Oh, que legal! E aí, o que você achou? Bom, eu quero te agradecer. Você me ensinou muito sobre a física durante o meu treino. Obrigada, tá bom? Muito legal, né? Tivemos a participação aí das nossas professoras que contribuíram aqui conosco e mostraram pra gente que as máquinas simples também estão presentes nas academias, né? Facilitando ali aquele movimento que a gente realiza. Tá? Então, vamos falar agora sobre um pouco da história relacionada às máquinas. Né? Então, vamos contar aí para vocês algumas situações, alguns avanços tecnológicos também que estão relacionados com a evolução das máquinas. Olha só, no cotidiano das atividades comerciais no Brasil colonial, século XIX, era comum a venda de caldo de cana ou garapa, uma bebida refrescante tomada pura ou usada para adoçar outras bebidas. Era vendida em tabernas e botequins nas cidades do Brasil. A cana espremida em engrenagens libera o caldo que verte para um recipiente já pronto para ser consumido. Já a grande moagem da cana-de-açúcar produzia o açúcar nas casas de engenho, chamados de moendas. Um trabalho que era feito pelos escravos, um trabalho pesado, árduo, insalubre e sem proteção ao manobrar as engrenagens. Né? Então, a gente tem aí um conceito que fala sobre como era utilizado ali, né, a cana-de-açúcar, o processo de moagem da cana-de-açúcar. E a gente tem uma imagem que mostra pra gente o trabalho que era feito pelos escravos. Olha só, essa primeira imagem mostra ali os escravos empurrando ali aquela estrutura, né? Ele faz meio que um eixo ali de rotação e a cana-de-açúcar ela vai passar bem ao centro, né? Então observem que era o trabalho do homem que era realizado aqui, ó, aplicando essa força, girando aqui nessa máquina, e aqui era colocado a cana, né, para pegar ali
é a cana-de-açúcar. Hoje em dia, com a evolução das máquinas, dos equipamentos, já existem moendas, né, que são máquinas específicas para realizar esse processo. Nessas máquinas, ó, é colocado a cana-de-açúcar e aí lá do outro lado já sai, né, a substância líquida, né? Esse processo de moer, né, a cana-de-açúcar acontece aí nessa máquina. Tá? Então a gente trouxe para vocês também essa evolução de antigamente era utilizado o que? A força humana. Hoje em dia, com a tecnologia, com a evolução das máquinas, facilitou ali esse serviço, né? É só colocar ali, no caso, a cana-de-açúcar e ela já sai do outro lado, tá bom? E aí vamos falar também sobre as construções das pirâmides, né? Vamos continuar falando sobre a história. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês, né, imagens que representam grandes pirâmides. Olha aqui, né? A gente consegue observar a altura, a grandeza dessas construções. Então, essas pirâmides, para chegar aqui, né, nesse tamanho que elas estão, foi necessário o trabalho de homens, né? Vários homens passavam anos, 20 anos, produzindo, construindo aqui essas pirâmides, né? Que era uma solicitação ali dos faraós, né? Então, o faraó ali, ó, ele pedia para construir a pirâmide e vários homens realizavam esse trabalho, né? Então a gente fica pensando, né, como é que ele chegou até aqui, né, para construir essa pirâmide. Então a gente tem uma imagem que mostra esse trabalho, vários homens trabalhando juntos para levar essa pedra lá de baixo até chegar lá na ponta da pirâmide, né? Então vamos observar aí com vocês. Nessa imagem a gente tem a força do homem sendo aplicada. Vários homens aqui, ó, a gente observa um plano inclinado, vários homens aqui através de uma corda realizando essa força para levar essas pedras lá para cima para a construção das pirâmides. Hoje em dia, quando é preciso construir ali um prédio, um edifício bem alto, eu já tenho equipamentos especializados, né? Tem guincho, tem escavadeira, tem vários instrumentos aqui, ó, que já foram criados e que facilitam esse trabalho, né? Esse aqui, por exemplo, consegue levantar lá de baixo e trazer aqui para cima qualquer tipo de equipamento, tá? Então, a gente hoje em dia já tem essa evolução também para as grandes construções. E quanto ao meio de transporte, né? Vamos observar aí a evolução também do meio de transporte. Olha só, a invenção da roda foi um salto no meio de transporte, né? Então, antigamente, né, quando eu queria ali transportar algo, esse equipamento aqui, né, era o meio de transporte. A gente tem aqui a roda e aqui, geralmente, né, tinha a força de um homem ou de um animal para realizar esse transporte. Então, a invenção da roda já foi um salto lá atrás. Por volta de 6.000 anos atrás, a roda foi inventada e com isso a humanidade deu um salto na evolução dos meios de transporte. Com a roda, vamos observar aí, né? Com a roda foi possível transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Com a roda vieram os primeiros veículos e isso facilitou a vida dos povos. Vamos continuar observando ainda sobre os meios de transporte. Foi a partir da primeira revolução industrial, lá no século XVIII, que a tecnologia aumentou a quantidade e a eficiência dos meios de transporte. Com a invenção do motor a vapor, surgiu a locomotiva, o meio de transporte revolucionário que se espalhou pelas nações industrializadas. Depois veio a invenção do motor a combustível fóssil e foi inventado o automóvel, né? Então a gente observa aí que tudo iniciou lá com uma simples roda, né, que facilitou o movimento ali de povos, né, de mercadorias também. E depois, com o avanço da tecnologia, né, com a Revolução Industrial, outros tipos de motor, na verdade motores, né, foram inventados. Primeiro o motor a vapor e depois o motor a combustível, que é utilizado o quê? Um combustível fóssil, né? A queima do combustível faz esse movimento. E aí a gente trouxe uma imagem que representa essa evolução, né? A gente tem aqui, ó, primeiro, a gente vai observar essa primeira imagem que mostra aqui pra gente a força humana, né?
queria levar algo, colocava ali e levava a força humana. Aqui a gente tem um animal, né, realizando a força. E aqui a gente tem, ó, o uso das rodas. Olha só, as rodas com animais que transportavam, levavam mercadorias ou transportavam pessoas. Depois, outros equipamentos foram sendo utilizados. A gente já tem aqui, ó, a utilização de combustível, né? E aqui a gente tem a evolução de várias máquinas que são utilizadas, né? Tem caminhão, aqui a gente observa o movimento de um trem, um trator, os automóveis, carros, né? Carros também. Então a gente tem aqui, ó, uma grande diversidade hoje em dia de meios de locomoção, tá bom? E aí a gente consegue observar que ocorreu aí a evolução dessas máquinas, né? Para o quê? Para facilitar o trabalho, a vida e o serviço do homem, né? Muito bem. Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Falamos aí para vocês sobre as máquinas simples e a evolução dessas máquinas também.